E aí, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre vigas e por que a gente vê tantas vigas aí em obras, certo? Principalmente obras que não têm acompanhamento técnico ou até mesmo obras que têm acompanhamento técnico, mas o que é comum acontecer, pessoal, as pessoas ignorarem o comportamento, como essa viga ela trabalha. Para a gente entender, certo? O porquê que a viga deformou, a gente tem que entender o antes, o processo anterior, para que essa viga não se deformasse. A gente tem que entender como a gente colocar aquela peça ali de tal maneira que ela deforme menos, porque deformar, ela vai deformar de qualquer maneira. Mesmo que seja uma deformação ali de milímetros, coisa que você não consegue olhar a olho nu, mas se você for colocar os dados aí no programa de computador, ele vai indicar ali com certeza a deformação em milímetros, coisa que seu olho não consegue enxergar. Mas, falando aqui de obras de vida real, imagine você que essa régua, me baseia aqui que seja uma viga, então, vamos supor que seja uma viga de 30 centímetros, ela tem uma distância aqui de 3 metros, certo? 3 metros de comprimento por 30 de altura, é mais ou menos a regra que o pessoal usa, 10% do vão. É um pré-dimensionamento que os engenheiros usam. Isso funciona sempre? Não, não funciona sempre. Vai depender da carga, vai depender do tipo de obra, vai depender de uma série de fatores, mas o que a gente tem que entender é o seguinte, que uma viga com uma certa altura, ela tende a deformar menos. E isso é fácil a gente notar, por quê? Reparem que essa viga, essa régua, ele tem o mesmo material se eu colocar ela nessa posição e se eu colocar nessa posição. Só que essa posição, ela tem uma espessura aqui, ó, coisa de milímetros. E aqui eu tenho uma viga com altura superior. Então, quando a carga chega nesse sentido aqui, ó, perpendicular a essa seção, eu tenho uma certa altura, uma certa inércia que dificulta a deformação, ou seja, dificulta aquele embarrigamento, diferentemente se eu colocar essa viga nessa posição. Então eu aplico uma carga, eu mal aplico uma carga aqui, ó, e ela já faz aquela barriga, né? Que a gente vê em muitas obras aí, quando a gente vê uma viga baixinha, por exatamente isso. Então ela não tem altura, ela não tem inércia, enquanto mais o vão ele vai crescendo, como a deformação da viga, né? A carga é multiplicado pelo vão ao quadrado. Então quanto mais eu aumento esse vão, como ele está elevado ao quadrado, a deformação também aumenta. Então isso é nítido, tanto quanto eu estou aumentando o vão e eu não tenho altura o suficiente. Então se eu tenho um vão grande, a viga tem que ser alta. Então não adianta eu fazer uma viga baixinha, entupir de aço, certo? E querer que só o aço ajude a combater essa deformação. E muitas vezes as pessoas colocam, pessoal, é muito comum, isso é o erro comum que a gente vê, o preço que está o aço, dói até no coração, as pessoas colocarem barras de ferro aqui, que é o normal, a viga está sendo tracionada, no meio aqui, pessoal, ela não tem carga nenhuma, né? Tanto é que eles consideram aqui, ó, um ponto onde não tem carga. Então eles deixam para fazer alguns furos aqui para passar a tubulação justamente no meio ou próximo do meio. Para quê? Por quê? Porque essa região aqui, ó, ela não está sofrendo nenhum esforço. E aí o camarada me vai lá e enche de ferro aqui. Então não faz sentido. Ou você coloca embaixo, ou você coloca 5 centímetros aqui para cima um pouquinho, que aí ela tem uma eficiência. Agora, aqui no meio, pessoal, não faz sentido algum, a não ser que essa viga seja uma viga de 60 centímetros para cima, que aí você tem que colocar uma armadura de costela, né? Isso aqui é uma viga de 60, então eu coloco aqui, mais 20, depois mais 20, depois no final aqui. Então, essa armadura, ela serve para ajudar o concreto não fissurar ali, não deformar, porque por ter um pano de viga muito alto, então tende ali, na hora que o concreto vai retrair, então tem uma certa fissuração. Então essa armadura meio que ajuda ali a combater essa retração muito rápida. Então não adianta colocar ferro em vigas, pessoal, onde não tem necessidade. E a mesma coisa o pilar. Pilar, se ele está trabalhando aqui nessa seção, você vê que é um pilar muito fino, um pilar muito esbelto, certo? Então se eu aumento a largura do meu pilar, ele tende a diminuir a certa flambagem.
E aqui eu estou com esse pilar. Então vou aplicar uma carga qualquer. Vocês reparem que pouca carga que eu aplico, o pilar já deu uma envergada. Então se eu tenho um mecanismo aqui de travamento, imagine um prédio com 30 andares. Então se você tem 30 andares aí com o pé direito de 2,70, vamos multiplicar aqui rapidinho, 2,70 vezes 30, a gente tem uma altura de 81 metros. Então, imagine que um pilar ele está descendo do último andar até o primeiro ali, direto. Então, esse pilar ele tem 81 metros. Imagine se esse pilar não tivesse um travamento ali dos andares ali da laje, das vigas que chegam na laje, certo? Será que esse pilar ele conseguiria suportar a mesma carga que ele suporta sendo travado? Porque você faz o primeiro andar, faz ali a laje, trava com a viga, faz o segundo, trava, e de maneira que você consegue diminuir essa deformação, ou seja, o pilar de mesma seção, com altura muito grande, se eu travar ele nos andares, eu consigo ter uma carga considerável, como aqui, ó, eu estou travando agora no meio, ó, agora estou aplicando muita carga, e ele fica firme. Então é isso que acontece nos prédios. Então, evitem, pessoal, estruturas pilares muito finos, evitem vigas muito baixas, porque não tem como você evitar uma deformação em uma viga que tem, vamos supor, você fazer um vão de 5 metros, colocar uma viga de 30 centímetros, que não tem deformação que resista com uma viga desse tamanho, certo? Até uma próxima.